Olá, bom dia. Como vão? É um prazer recebê-los aqui. Eu vou fazer uma palestra, falar um pouquinho das nossas APIs. É um resumo aí, na verdade, da última Developers Conference. Vou mostrar aí mais detalhadamente alguns recursos e no final vou mostrar um exemplo na prática utilizando as APIs. Meu nome é Rafael Prenzer, sou engenheiro aí do Mercado Livre. Trabalho já há 10 anos aí com desenvolvimento. Trabalhei sempre voltado com web, sempre com internet. Já passei aí por vários portais. Hoje eu estou aqui no Mercado Livre. Tá ruim aí o som? Então vou segurar, pronto. Alô? 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 Sim? Beleza. Hoje eu estou aqui no Mercado Livre. Agora eu estou ouvindo melhor também. Trabalhando aí com as APIs na parte de integração, cuidando também do site Developers. E a pergunta que não quer calar, o que eu posso fazer com as APIs do Mercado Livre? O que é possível fazer? Tudo. Tudo relacionado ao Mercado Livre você consegue fazer utilizando as APIs. A gente viu aí na palestra do Dani que o próprio Mercado Livre está estruturado em cima das APIs. Então, qualquer coisa que você faz no nosso site, nossa plataforma, você faz via APIs. Claro, toda regra tem sua exceção, ainda não é possível comprar. Essa aí é a nossa agenda. Então, eu vou falar aí um pouco de como criar um anúncio, como trabalhar um anúncio, criar, atualizar, mostrar alguns exemplos. Vamos trabalhar aí também com perguntas e respostas, como criar e responder perguntas, tudo via API. Vamos fazer a parte boa, que é vender, baixar pedido, como é que funciona os pedidos no Mercado Livre e as notificações. Vamos qualificar uma venda. E, no final, eu vou realizar algumas buscas e mostrar alguns exemplos na prática, tudo utilizando as APIs. Legal. Então, quando a gente quer criar um anúncio, criar um item, como é uma criação, a gente vai usar o verbo post no nosso resource de itens. E os mesmos dados que você colocaria na criação de um anúncio no site, você vai passar aqui para a nossa API. Então, o título, a descrição desse produto, você vai passar aí essa categoria. A categoria tem um detalhe que eu vou mostrar, que é um ID, a quantidade e o preço. Esse é um tópico importante que está relacionado aí com o nível de exposição. O Mercado Livre aí trabalha com alguns níveis de exposição do anúncio, ouro, prata, bronze, diamante. E as fotos do seu anúncio, para chamar a atenção aí dos compradores. Então, como que fica esse JSON? Esse aqui é um exemplo de um arquivo JSON que você vai enviar aí para a nossa API. A gente pode ver aqui mais detalhadamente alguns campos. Por exemplo, o título, no caso aí um PlayStation 3. Aproveitar para vender antes que lance o Play 4. Temos aí o subtítulo, é muito importante esse campo, que você vai utilizar ele, é bem utilizado nas buscas. A categoria desse produto que você está anunciando. Aqui tem um detalhe, que é um ID do Mercado Livre. No nosso site Developers, você tem um arquivo lá que você pode baixar, que tem toda a árvore de categorias do Mercado Livre. Então, você entra lá no nosso site Developers, baixa um arquivo, tem acesso a toda a nossa base de categorias com todos os IDs, e é esse ID que você vai passar nesse campo. Aí, os demais detalhes do produto. Por exemplo, o preço, a quantidade. Aqui, esse campo é a descrição, é um campo diferenciado, ele aguenta bastante caracteres, você pode passar muitos caracteres para ele, e o pessoal costuma passar um template HTML, para dar mais credibilidade para o anúncio e trabalhar melhor a imagem. E, por fim, temos aí um array de fotos. Esse é um array que você passa o endereço da sua foto. O Mercado Livre vai lá, vai baixar essa foto e colocar dentro do anúncio para você. Então, vamos ver como é que funciona. A sua aplicação vai enviar esse post para o Mercado Livre. Se estiver tudo ok, vai ser respondido o status 201 criado. O que tem de detalhe? Dentro desse 201, vai ser enviado também um JSON, contendo toda a informação do seu anúncio criado no Mercado Livre. Então, é a versão online já criada, vai ser esse retorno.
Um campo importante aqui é o ID do seu produto. Você vai utilizar ele para as próximas operações. Vamos ver um exemplo aí de um JSON utilizando as nossas APIs. Então, a gente entra aqui na nossa API. Opa! Esse aqui é o retorno, é aquele mesmo JSON que a gente viu gerado na criação do anúncio. Então, temos aqui todos os campos, todos os detalhes. Claro que lá estava minimizado, tinha menos dados, mas a gente pode ver aqui que é um JSON bem completo, contendo todos os detalhes do seu anúncio. Legal. Já criamos um anúncio e agora vamos atualizar. Às vezes você vai querer mudar alguma informação no seu anúncio, a gente vai usar o mesmo resource de items, vamos passar o verbo put. No final do nosso resource, você vai passar aí o ID do seu anúncio, é aquele mesmo ID que a gente recebeu via post. Então, como que funciona? Deixa eu ver se some esse aí. Então, você vai enviar o put. Dentro desse put, vai ser um arquivo JSON menor, não vai ter todos aqueles detalhes, só com as alterações que você quer fazer. No caso aqui, eu estou alterando o título e o preço. É um arquivinho pequenininho assim mesmo. Se estiver tudo ok, o Mercado Livre vai te responder 200. Foi atualizado o seu anúncio. É simples assim, não tem complicação. Podemos atualizar também o status do anúncio. O Mercado Livre trabalha aí com alguns status de anúncio. Podemos ter um anúncio ativo, pausado ou fechado. Por algum motivo, você pode querer pausar o seu anúncio, o seu e-commerce vendeu demais na loja, você quer pausar o anúncio do Mercado Livre porque você está com o estoque baixo. Então, você consegue enviar esse put para o nosso resource, atualizando o status para pausado. Aí, simples assim, você consegue pausar o seu anúncio no Mercado Livre. Assim como você pode também republicar um anúncio. O Mercado Livre trabalha aí com um período de 60 dias. Depois desse período, esse anúncio expira. Você pode republicar o seu anúncio sem precisar fazer todo o JSON novamente. Então, você envia aí um post para o mesmo resource, items/id, passando um relist no final. Nesse post, você pode enviar alguns detalhes e alterar algumas informações, como o nível de exposição, como a quantidade em estoque e o preço. Lembrando que, como é um post, ele vai gerar um novo anúncio, então você vai ter aquele mesmo retorno do 201. Você vai ter um novo JSON com um novo ID e as informações do seu anúncio. Legal. Então, esse aqui é um resumo, o que a gente consegue fazer com os anúncios. Podemos criar, utilizando aí um post no resource de items, atualizar o seu anúncio e republicar. Tranquilo. Muito simples. Já vimos como criar anúncio, agora vamos responder e criar as perguntas para ele. Para criar uma pergunta, temos esse resource de questions. Então, enviamos o verbo post para o resource de question, contendo um ID bem sucinto, apenas com o texto da pergunta e o ID para o item ao qual a pergunta está sendo feita. Enviando esse post, você vai gerar a sua pergunta. Ou, se o comprador fizer a pergunta no site, como é que funciona? Como é que vocês vão ficar sabendo dessa pergunta? Notificação. O Mercado Livre trabalha com notificações, então toda atualização no site vai ser informado para a sua aplicação através de notificação. Como é que funciona? O Mercado Livre vai enviar um post para a sua aplicação. Dentro desse post vai ser enviado um arquivo JSON. Nesse arquivo JSON tem todos os detalhes sobre o que é essa notificação. Por exemplo, temos aqui o usuário. Aqui é o ID do usuário que é dono dessa notificação. Sua aplicação pode ter mais de um usuário cadastrado. Então, esse aqui é o ID do dono dessa notificação. Temos aqui o resource para você acessar a informação que está sendo atualizada. Aqui é o tipo de notificação. Então, temos aqui, no caso, questions, é uma notificação de pergunta. Sua aplicação recebeu essa notificação, tudo certo, envia um OK.
200. Esse é um passo muito importante, porque o Mercado Livre valida se nós estamos recebendo esse 200. Se não receber esse status 200, ele tenta enviar essa notificação outras vezes. Então, é muito importante enviar esse 200 assim que receber essa notificação. Legal. Agora, a gente consegue resgatar a informação dessa pergunta utilizando aquele resource que foi enviado na notificação. Então, a gente faz um GET, porque a gente está resgatando a informação, para o resource de questions, o ID da pergunta. E aí, temos aqui um JSON, que vai vir com todos os detalhes. A gente pode ver aí os campos, aí, eu vou falar os mais importantes, que é o ID do item para qual a pergunta foi feita e a pergunta em si. Olá, amigo, tem na cor preta? Legal. Conseguimos fazer uma pergunta, resgatamos a informação dessa pergunta, agora vamos responder, também via API. Você consegue criar uma nova resposta, enviando um post para o nosso resource de answers. Então, você envia aqui um JSON também muito sucinto, contendo o ID da pergunta que está sendo respondida e a resposta em si. Sim, amigo, temos na cor preta. Legal. Por algum motivo, você pode querer apagar alguma pergunta, a gente também libera aí o verbo delete, então você pode enviar um delete para a nosso resource de questions, utilizando também aí o ID da pergunta. Lembrando aí que a maioria desses resources que modificam as alterações são resources privados, então você tem que enviar o seu token para conseguir efetuar a atualização. Ok, criamos anúncio, respondemos perguntas, criamos perguntas, vamos agora à parte boa, que é vender. Como que funciona pedidos no Mercado Livre? Você vai receber uma notificação, assim como em questões, em perguntas. Então, o Mercado Livre vai enviar um post, dentro desse post vai ter um arquivo JSON, aqui só vai ter alguns detalhes diferentes. Aqui tem o ID do usuário, que é o dono dessa operação. O resource agora muda, é o resource de orders, né? E o ID da venda. O tipo de notificação muda também para vendas, para orders. Se estiver tudo ok, não esqueçam de enviar o 200. Legal. Como que funciona agora para resgatar esse pedido? Você envia um GET para aquele resource na notificação. Lembrando que esse aqui é um recurso privado, você vai ter que enviar o seu token. Então, /orders, o ID da venda, você vai ter um JSON bem completo. Esse é um JSON, eu dividi em alguns slides, ele é bem grande, ele tem toda a informação necessária para você dar continuidade à sua venda. Então, tudo relacionado ao seu pedido vai estar aqui. Eu vou comentar alguns campos que eu acho que são mais relevantes. Por exemplo, o status dessa venda. Se está pago, se está pendente, se ainda não foi efetivada. Então, temos aí o status, a data de criação. O campo item é o item que está nesse pedido, que está nessa venda. Aí temos todos os detalhes do pedido, temos o ID, o nome, preço. Mudando um pouco aí, continuando, temos a informação do comprador, toda a informação dele no Mercado Livre, o ID, o nick, e-mail para contato, todas as informações de contato, telefone, nome real. E aqui um campo importante, que é a informação para faturamento. Então, temos aí dois campos, que é o tipo de documento e o número do documento. No caso aqui é um CPF. Né? Então, vai ser enviado aí o CPF junto do JSON. Legal. Aqui temos informação de pagamento. Só vou mostrar aqui o ID. A gente vai ter uma palestra aí do Mercado Pago, ele vai falar melhor de como acessar as informações de pagamento. Aqui é o status desse pagamento. Continuando, isso tudo é o mesmo JSON, tá? Temos aqui a informação de shipping. Vamos ter uma palestra bem legal aí do Bruno agora falando sobre shipping. Então, só vou atentar ao campo ID, que você vai utilizar o nosso resource de shipping para poder trabalhar com essa informação. Legal. Vendemos. Qual é o próximo passo? Vamos qualificar essa venda. Esse é um trunfo aí do Mercado Livre. Eu, quando compro no Mercado Livre, eu sempre vejo a qualificação. Então, toda a qualificação é referente a uma venda. Você vai usar o mesmo resource de orders. Então, para criar uma nova qualificação, você envia um post para o nosso resource de orders, passando aí também o ID da venda e o feedback, /feedback. Você está passando um feedback dessa venda. O JSON também é bem sucinto, é um JSON pequeno,
a gente tem aí o campo da qualificação, se é positiva, neutra, negativa. Se é uma negociação concretizada, aí passa um campo true ou false. E a mensagem, que é a qualificação em si. Recomendo a todos no Mercado Livre. Simples assim. Você já conseguiu realizar a sua qualificação apenas com esse pequeno JSON. Legal. Então, qualificamos. Agora eu vou falar um pouco de buscas. Você consegue fazer buscas na nossa plataforma utilizando as APIs. A API. Então, a busca, você está resgatando informação, você envia o verbo get. Aquele é o nosso resource. Então, /sites MLB. Aqui é o ID do país, tá? No caso, eu estou usando o Brasil como exemplo. /search. Aqui, nesse campo, você vai poder passar alguns parâmetros, alguns filtros. Por exemplo, a palavra-chave. Então, você consegue fazer uma busca, um get nessa API, passando a palavra-chave e vai te retornar um JSON. Eu vou mostrar aqui um exemplo. Vamos fazer a busca. Então, a gente passa sites, MLB, /search. Aí, no caso, já tem uma de um iPod. Você viu que eu posso fazer essa busca utilizando o browser. Vai vir toda a informação. Então, tivemos aqui 1.500 resultados. Temos toda a informação de paginação, o offset, o limit, e aqui um array com os JSONs, com o resultado dessa busca. No final aqui desse JSON, já vou aproveitar o gancho, a gente tem alguns parâmetros que você pode utilizar para passar aí nas suas buscas. Então, a gente tem ordenação, no caso aqui ela já está ordenando por mais relevante. Temos outros parâmetros aqui que você pode utilizar e passar na sua busca. Tá dando para enxergar aí atrás, pessoal? Tá? Legal. Temos filtros, então você pode também passar aqui o ID desse filtro com essas opções. E assim você consegue ir trabalhando a sua busca. Passando esses parâmetros. Muito simples. Então, podemos passar também aí como filtro a categoria. Lembrando que a categoria utiliza o ID do Mercado Livre, a gente tem acesso lá no site de developers. Podemos fazer uma busca por vendedor, tanto pelo nickname quanto pelo ID do Mercado Livre. Então, vamos fazer uma busca aqui também. Em vez de passar uma palavra-chave, vamos passar... Não sei quem que é esse Prenzer aí. Então, você conseguiu buscar todos os produtos desse vendedor. É um dado legal, você pode aí ver utilizar para ver os seus próprios produtos. E com todos esses parâmetros, o legal é que você pode montar combinações. Então, você pode passar categoria, uma determinada categoria de um determinado vendedor e uma determinada palavra-chave. Você monta essas combinações e consegue fazer uma busca aí bem completa. Temos também a ordenação. Eu mostrei lá que tem um parâmetro sort, com alguns IDs que aparecem no final do JSON. Você consegue passar aqui e ordenar a sua busca da maneira que for mais conveniente. E também paginação. No comecinho do JSON, a gente tem os dados da paginação, o total de resultados, e você pode passar o parâmetro limit e offset. E com isso você consegue trabalhar e paginar a sua busca. Legal. Então, vimos busca, anúncio, perguntamos e respondemos, baixamos o pedido e qualificamos. Vamos mostrar um exemplo aí, mão na massa para vocês. Eu fiz aqui um código Ruby. Deixa eu só abrir aqui. Olha que legal, já abriu tudo. Então, eu fiz um código aqui para fazer buscas utilizando a API do Mercado Livre. Aqui só mostrando, essa aqui é a nossa SDK em Ruby, tá? Você tem acesso lá no GitHub, você pode baixar essa SDK. Então, aqui temos todos os métodos para realizar requests na nossa API.
a gente pode ver get, put, post, delete. Utilizando essa SDK, eu fiz esse pequeno arquivo aqui, utilizei o framework Sinatra. Então, aqui eu estou importando a nossa SDK, aqui eu estou instanciando o objeto do Mercado Livre, eu estou criando aí a instância, e criei 2 resources aqui para a minha API, um que realiza a busca, que vai lá e efetua a busca em si, gera o resultado, e aqui o nosso índice, o nosso index, só para eu poder acessar e mostrar para vocês. Eu criei aí 2 views também, então, vou lembrar aqui que eu sou engenheiro, por favor, não se assustem com o layout que vocês vão ver. Então, esse aqui é a nosso índice, a nossa index. Não, desculpa, esse aqui é o resultado. Então, eu gero uma tabela e iterando em cima do JSON do Mercado Livre, eu consegui fazer um exemplo bem bacaninha. Vou mostrar agora aqui. Vou utilizar essa aba mesmo. Levantei na minha máquina, local. Super Buscador 2000. Eu fui muito criticado pelo meu layout, mas eu acho que está bonito. Mais ou menos. Eu fiz engenharia, eu fiquei em recuperação em desenho técnico, então eu acho que é até um grande avanço. Então, essa busca aqui, eu vou buscar, por exemplo, aqui é uma palavra-chave, vou buscar um iPod. Eu tenho aqui um campo limit que eu utilizei lá no meu resultado para criar a paginação. Vou colocar aqui 10 por página. Vamos fazer essa busca. Legal. Tá com zoom? Tá bom, não, tá bom. Dá para ver, né? Agora melhorou, né? Eu usei um site, CSS Table Generator, e ele sai desse jeito aqui. Então, você viu o código que eu criei, foi bem pequeno, bem sucinto, e eu consegui realizar essa busca. Então, eu busquei lá na base do Mercado Livre um iPod, retornou aí 1.500 resultados. Dá para ver aqui? Embaixo, 1.500 resultados. Eu consegui paginar utilizando as informações do próprio JSON. Então, criei aqui a paginação de 1 a 152 páginas, porque eu limitei por 10. Então, consigo paginar e eu vou buscando novas interações de dados, tudo utilizando aqueles parâmetros da busca. E aqui eu posso ordenar também, utilizando aqueles parâmetros que eu mostrei sort no final do JSON. Então, eu posso ordenar por menor preço. Aqui eu estou na 5ª página, vamos voltar para a primeira. Então, temos aqui o menor preço. Posso também ordenar por maior preço ou o melhor, que é o mais relevante. Com os dados do JSON, eu tenho aqui o permalink do anúncio, então eu posso acessar esse anúncio aqui. Ou também eu coloquei aqui um link para a nossa API. Eu consigo ver o JSON desse anúncio. Então, temos aí lacrado na fábrica, né, o iPod, Touch, tudo utilizando aquelas poucas linhas de código com a nossa SDK e as APIs do Mercado Livre. Então, esse foi o exemplo aí que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que tenham gostado aí do meu layout. Vou abrir agora o espaço para perguntas e obrigado. Aqui. Você pode fazer uma. Porque o nosso tempo é limitado. Por favor. Vocês estão preparados nas questões? Vocês estão preparados para spam? Porque o pessoal já está desenvolvendo aplicação para passar spam para os vendedores. Como assim spam? Porque você não tem acesso aos e-mails na API. Compre na China. Sempre vem. Nos seus anúncios vem compre na China, tal. Então, aí você pode usar a ordenação mais relevância. Porque você, você pode usar a relevância maior na sua busca. Por exemplo, a gente viu ali que tinha um mesmo, mas... Desculpem, perguntas. Não é em anúncios. A pergunta? Isso. Não, mas isso aí você consegue... Temos também a API para você pode bloquear. Temos a blacklist de usuários para perguntas. Isso é possível. Da mesma maneira que você consegue fazer no portal,
tem uma API que você consegue gerar um blacklist. Mais alguém? Lá no fundo, aqui. Tem aqui também. Quando você faz um anúncio, Sim. você recebe do JSON todas as informações. Exato. Mas lá não vem nenhuma tarifa. Aonde que a gente busca essa tarifa? Legal. A gente tem no Mercado Pago uma seção que você consegue ver as tarifas do seu anúncio. A gente tem lá o campo Listing Type, que você escolhe o nível de exposição do seu anúncio. Então, você pode mudar esse Listing Type aí e alterar o nível de exposição do seu anúncio, variando a tarifa. Não, não vem essa informação nesse JSON. Esse JSON é o seu anúncio criado no Mercado Livre. Aí seria mais uma outra API de Collections. Só um minuto. Você sabe o resource de cabeça? Barra listing type, né? Como eu falei, tem uma outra API que é só para você calcular a tarifa dos seus anúncios. Não é na hora da criação. Exato. Eu acho que é barra listing type. Depois eu te respondo com precisão. Quem está com o microfone aqui? Por que demora para liberar um anúncio quando você publica? Legal. Às vezes demora um dia. Você vai ter uma palestra agora aí do Pablo Monetti falando da nossa arquitetura. Você vai ver que ela é toda distribuída, ele vai te passar maiores detalhes de como funciona aí essa distribuição e essa sincronização para poder mostrar esses anúncios. Legal? Alô? Aqui. Vou aqui na frente primeiro. Espanhol? Ih, Wesley me ajuda aqui. Muito fácil. Vou falar em português, espero que você entenda. Temos no site Developers, na seção Tools, vou mostrar aqui. Temos uma API / categories, e lá você consegue interar nas categorias. Aqui no site Developers, na seção de Tools, você consegue pegar o nosso Category Dump. Então, você vai ter acesso a todas a nossa árvore de categorias. Opa. Lá em cima. Oi, só uma pergunta em relação à política de cache de dados de vocês. Legal. Tá, às vezes você precisa fazer algum tipo de processamento que pela sua API não vai ser possível, justamente pelo número de chamadas que você deveria fazer, ou o número de resultados que você traria. Então, você precisa cachear uma série de informações. N, não vou entrar em detalhe qual que seja. Qual é a política de cache dessas informações da API de vocês? Legal. Eu vou repetir aqui a resposta. Na palestra de arquitetura, vai ter um tópico só falando do nosso cache, como que ele é feito e o que a gente cacheia. Você pode armazenar o seu JSON, o seu resultado inteiro. Permite. Alô, aqui. Bom dia. Bom dia. Não é nem uma pergunta, quer dizer, é uma pergunta. Vocês vão ter algum exemplo prático hoje que fale especificamente sobre autorização e autenticação? Alguma coisa que possa ficar um pouco mais claro sobre isso? Essa foi A gente pode conversar ali no nosso lounge de negócio. É uma palestra que a gente fez na última Developers Conference, então por isso que ficou um pouco por cima. Mas a gente utiliza o framework e o ALF. É bem... Lá no nosso site a gente tem bem detalhadinho. Ok, obrigado. Nada. Eu. Nossa senhora, tem mais gente lá em cima. Você falou que na descrição dos produtos... Não estou ouvindo muito... Está ouvindo? Agora sim. Você falou que na descrição dos produtos pode vir um HTML dentro. Você pode enviar um HTML, um pode template. Enviar. Como é que vocês tratam isso no aplicativo de vocês no mobile? Porque não é das melhores práticas vir um HTML e aparecer ali.
E também tem gente que acaba enviando uma imagem gigante, né? Como é que adapta isso para o mobile? Tem bastante, tem imagem que pisca, tem todo tipo. Então, é um HTML, vai vir da mesma maneira que o usuário criou. Então, se você buscar essa informação no mobile, vai voltar um HTML. Apesar de não ser uma boa prática para mobile, é a informação que o usuário criou. Então, é da mesma maneira. Aqui. Bom dia. Bom dia. Eu queria saber se existe alguma forma de você fazer uma busca das perguntas pelo ID do usuário. Tem. Todas que não foram respondidas. Tem. Você Tem um consegue, método. na app de questions, você consegue passar no final dela um /search, e aí você consegue fazer buscas nas suas próprias perguntas. Você tem que passar o token, porque é um recurso privado, e você tem os parâmetros. Quando você fizer um /search, assim como eu mostrei aqui no JSON, vai vir os parâmetros que você pode passar para filtrar essa busca. Mais alguém? Aqui. Bom dia. Bom dia. No feedback, eu vi que você passou uma mensagem e outras coisas. Aquele feedback é para o vendedor, do vendedor para o comprador, do comprador para o vendedor, ou ambos? Você pode fazer ambos. Depende da autenticação que você está usando. No caso, no meu exemplo que eu passei, é um vendedor qualificando uma venda. Uma compra, desculpa. Isso define pelo Access Token. Exato. É só aproveitar o microfone, então, pergunta uma outra. É que você passou lá na notificação... Ele pulou aqui, hein? Lá no Push Notification, tem uma parte de... Tem um atributo chamado User ID. É o ID do usuário logado ou o ID da aplicação? É o ID do usuário, dono daquela notificação. Por exemplo, você pode ter uma aplicação com 10 usuários autenticados. Uhum. Você vai receber uma notificação se o usuário A receber uma venda, e aquele ID é daquele usuário A, por exemplo. Entendeu? Obrigado. Nada. Mais alguém? Não? Obrigado.